Olá, muito bom dia. A graça e a paz de Jesus seja com a sua vida, a sua casa, a sua família mais uma vez, nesse dia maravilhoso que esse Jesus maravilhoso concedeu para mim e para você. Eu quero deixar aqui uma palavra ao meu e ao seu coração, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 27 até o 32. A palavra de Deus nos diz o seguinte: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus fale mais uma vez ao meu e ao seu coração, através da palavra do Senhor. Queridos, eu quero deixar como tema desta mensagem esse Jesus maravilhoso. O tema dessa mensagem é esse Jesus maravilhoso. Esse texto vai nos falar um pouco do coração de Jesus, daquilo que motivou e motiva o Senhor em relação ao ser humano. Nós vemos uma passagem onde Jesus se encontra com um homem chamado Levi e o convida para que ele fosse caminhar com ele. E o texto nos diz que isso aconteceu após Jesus ter feito algumas curas, ter realizado milagres. E num determinado momento no seu dia a dia, como Jesus sempre fazia, Jesus estava andando pelas ruas. A palavra de Deus nos diz isso. Jesus estava em meio às pessoas. Jesus viveu em meio ao homem, aos homens. Ele se fez um de nós e viveu entre nós. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Jesus que está aí onde você está. Ele está aqui onde eu estou. Ele é o Jesus que contempla toda a humanidade. E esse texto vai nos falar a respeito do coração desse Jesus. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que esse Jesus maravilhoso é aquele que vê o homem, o ser humano, por trás dos seus pecados, mazelas e debilidades. Isso está no versículo de número 27. Quando o texto nos diz que ele viu um publicano chamado Levi. Os publicanos eram pessoas mal vistas e malquistas pelo povo judeu, porque eles eram judeus que prestavam serviço para Roma. Eles coletavam impostos e eram pessoas discriminadas. E é interessante que Jesus está passando pelo lugar da coletoria, mas ele não vê ali simplesmente um coletor de impostos. Ele não vê alguém ali que está prestando um serviço para Roma. E muitos dos publicanos eram pessoas que defraudavam seus irmãos. Eles pegavam mais do que lhes era devido. E eles acabavam então lesando os seus irmãos judeus. Mas o texto nos diz que Jesus passa por esse lugar. E ao invés de olhar para a função de um homem e de colocá-lo juntamente com os demais, o texto diz que Jesus vê a Levi. Ele viu o homem por trás da sua condição, por trás da sua realidade. E é assim comigo e com você. Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia. Jesus olha para nós e vê a nossa condição de pecado. E foi por isso que ele deixou a glória do Pai para estar aqui comigo e com você. Se fez um de nós para sofrer as nossas dores, para pagar a culpa, a condenação do nosso pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele olha para mim e para você, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas mazelas e das nossas debilidades. Esse é o nosso Jesus maravilhoso. Mas esse Jesus maravilhoso também
é aquele que desafia o homem a uma nova vida junto a ele. O texto diz que quando ele passa pela coletoria e quando ele vê Levi, ele então faz um desafio para Levi. E ele diz para ele: vem e segue-me. Essa palavra era muito conhecida no meio dos judeus. Os rabinos, quando iam escolher um discípulo para caminhar com eles, eles usavam exatamente esta frase. Só que o interessante é que os discípulos que eram escolhidos pelos rabinos eram os melhores dos melhores. Eram homens que tinham que estudar por anos e conhecer a lei na sua totalidade. Mas aqui Jesus chega para um homem que era mal visto, malquisto, um homem que se encontrava possivelmente até fora dos propósitos da vontade de Deus, mas ele chama Levi e diz: vem e segue. É exatamente esse o desafio que Deus tem para mim e para você. Independentemente da condição em que você se encontra, Jesus está dizendo para você: venha e siga-me, porque Jesus te viu. Jesus te viu não agora, mas Ele te viu antes da fundação do mundo. Ele te conheceu e Ele me conheceu antes da fundação do mundo, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. E agora Ele faz um desafio para mim e para você: venha e siga-me. Jesus nos desafia a uma nova vida, a um novo estilo de vida, caminhando junto a Ele. Preste atenção no que eu estou dizendo. É Jesus quem nos chama para uma nova vida. É o encontro com essa pessoa que faz com que eu e você possamos nos tornar novas criaturas. Nascermos de novo para uma nova vida, para novas perspectivas. Foi exatamente isso que aconteceu com Levi. Há um desafio de Deus para mim e para você. Há um desafio de Jesus. Jesus nos chama para nós caminharmos diariamente com Ele. E foi exatamente assim que Levi respondeu. Mas esse Jesus maravilhoso também é aquele que entra na história do homem para resgatá-lo junto aos seus. O versículo de número 29 vai dizer isso. Levi fez um banquete então. Levi deixa a vida que ele estava vivendo. Levi deixa a coletoria e agora ele acolhe Jesus dentro da sua casa. Mas é interessante que Levi não fez um banquete somente para Jesus. Para ele, Jesus. Para a sua casa, e Jesus, o texto vai nos dizer que muitos publicanos e aqueles que eram tidos pelos judeus como pecadores estavam presentes à mesa. Jesus se assentava com eles à mesa. Jesus se assenta à mesa comigo e com você. Jesus quer fazer parte da nossa história. Jesus quer mudar a nossa história. Jesus quer uma intimidade conosco. O que é que eu e você temos oferecido para Ele? Levi ofereceu um banquete como resposta a este chamado de Jesus. Você sabia que Jesus espera se alimentar também da nossa comunhão com Ele? Certa vez Jesus estava passando por um lugar e a Bíblia diz que Jesus teve fome. E ele viu uma figueira cheia de folhas e quando ele se aproxima, ele não encontrou fruto. Mas Jesus, quando sai, ele diz para a figueira que ela não produziria mais fruto. E aquela figueira estava representando a nação de Israel naquele tempo. E no dia seguinte, quando eles voltam, aquela figueira estava seca. Sabe por que isso? Porque aquela figueira estava aparentando algo que na verdade não tinha. E Jesus queria se alimentar. Jesus quer se alimentar da nossa comunhão. Jesus se alegra na nossa comunhão com Ele. Mas se Ele não encontrou naquela figueira que era Israel, em Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria, também havia sempre um banquete para Ele. A última semana de Jesus, Jesus passou na casa de Marta, Lázaro e Maria, indo de Betânia para Jerusalém todos os dias. Levi ofereceu a Jesus um banquete e Jesus entra na história de Levi para mudar a sua realidade, juntamente com aqueles publicanos e pecadores que ali estavam. Não há ninguém que não seja pecador. Existem aqueles que reconhecem que necessitam de um Salvador. E esse Jesus maravilhoso, em quarto e último lugar, é aquele que veio trazer salvação aos homens e não condenação. Dos versículos 30 a 32,
haviam alguns fariseus religiosos da época e que se encontram presentes nos nossos dias. Porque o farisaísmo não é só um grupo religioso da época de Jesus, mas é como que um espírito que ronda a religiosidade de muitas pessoas. E aqueles homens recriminam, dizendo como é que este homem pode comer com essas pessoas, com publicanos, com pecadores, com aqueles que não professam a nossa fé. E Jesus vira-se para eles e diz: olha, eu não vim chamar justos, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os doentes. Agora nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está dizendo que alguns são doentes e outros não, que alguns são justos e outros não. Todos nós estamos infectados pela enfermidade do pecado. Todos nós somos injustos na nossa condição natural. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de uma nova vida, que se arrependem dos seus pecados, é para esses que eu vim, para mudar a história dessas pessoas. Os justos, aqueles que se acham justos, aqueles que acham que não necessitam de transformação, esses não vão ser transformados. Não é porque Deus não possa transformá-los, mas é porque não entenderam a sua real condição. Esse Jesus não veio para julgar. Em João capítulo 3, versículo 17, logo depois que Jesus declara para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, no versículo 17 ele vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse Jesus veio para nos salvar. Esse Jesus veio para te salvar. E você possa tomar posse dessa salvação. Que você possa entregar a sua vida a Cristo. Reconhecer que você é um pecador e que você precisa do perdão dos seus pecados. Esse Jesus tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova história. Levi é Mateus, que acabou sendo um dos evangelistas, um dos homens que escreveu a história de Cristo e que ficou registrada para mim e para você. Deus tem um propósito com a sua vida, que você possa se entregar a Ele, esse Jesus maravilhoso que veio transformar a minha e a sua história. Eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e pela Tua presença no nosso meio. Nós te damos graças, Senhor Jesus. Jesus maravilhoso. Esse Jesus que um dia não somente encontrou Levi, mas nos encontrou, que nos viu, que nos chamou, que entrou na nossa história para nos salvar. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Obrigado por essa disposição em deixar a glória do Pai se fazer um de nós, para nos trazer vida, assumindo a culpa do nosso pecado e hoje nos conduzindo a uma nova vida. Senhor, nos ajude a seguirmos o Senhor, custe o que custar, onde quer que o Senhor nos convide para estar, porque a coisa mais importante para nós é estarmos na Tua presença, é termos a Tua presença conosco. É do que nós precisamos, Senhor. Aqueles que estão se entregando a Ti nesse momento, que o Senhor faça uma grande transformação nas suas vidas. Se alguém, ó Deus, que está afastado dos Teus caminhos, está se reconciliando contigo, mediante esta palavra, Espírito Santo de Deus, reconduz esta vida a uma nova vida, a uma vida plena, de um grande significado e propósito que o Senhor tem para com cada um de nós. É no nome de Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.